Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal Jader Moura. Hoje nós estaremos falando sobre a disciplina de escatologia bíblica, que é a doutrina concernente às últimas coisas. Uma disciplina que vai falar acerca de eventos futuros que ocorrerão na vida da igreja, da nação de Israel e também que estão relacionados a todas as nações do planeta Terra, ok? Então hoje nós vamos trazer aqui alguns slides, ok? Preste atenção aí no conteúdo. Essa é uma disciplina do curso básico de teologia do Instituto Gamaliel, como vocês podem ver aqui a logomarca. Se você deseja, se tornar um dos nossos alunos, entre em contato conosco pelo telefone 719-9406-5055. E aí nós estaremos tendo o prazer de lhe atender, para que você possa também estudar a palavra de Deus. Aproveite, cada disciplina do curso básico está no valor de R$ 25 à distância, certo? Então, você fazendo o curso 100% à distância, você pagará o valor de R$ 25 por disciplina e terá o acompanhamento aqui pelo WhatsApp e também pelo nosso e-mail. Então, vamos lá. A disciplina, como já foi falada, é a disciplina de escatologia. Os nossos irmãos, lá de São Miguel das Matas e também de Morro do Chapéu estarão acompanhando essa aula conosco. E, desde já, quero lhes dizer que, se houver alguma dúvida, anote aí no seu caderno e, quando nós nos encontrarmos pessoalmente, vocês poderão tirar as suas respectivas dúvidas, ou vocês também podem mandar aí pelo grupo do WhatsApp, certo? Então eu sei que essa disciplina lá é muito complexa, as pessoas têm diversas dúvidas sobre esse assunto, então é bom você anotar suas dúvidas, compartilhar lá no grupo que eu estarei respondendo a cada um de vocês, ok? Então vamos começar. Comecemos então aqui pelo significado. A palavra escatologia, ela vem do grego scaton, que significa aquilo que vem por último, designando então a doutrina das coisas que vêm por último, ou seja, de eventos futuros. Trata do cenário profético que aponta para o futuro da humanidade e da igreja, e também da nação de Israel de um modo geral. Na opinião da maioria dos eruditos e estudiosos, a era escatológica teve início com o nascimento de Jesus. Então, a partir do momento em que Jesus nasceu, começa ali então a era escatológica, ou também conhecida como os últimos dias, os últimos tempos. Então, desde que Jesus veio ao mundo, nós estamos vivendo nos últimos tempos, certo? Em relação à vinda de Jesus, bem, alguns teólogos terão posições aqui bem diferentes uma das outras. Existem aqueles que falam que Jesus voltará antes da grande tribulação, que são os pré-tribulacionistas. Existem aqueles que falarão ou que falam que Jesus voltará durante a grande tribulação, são os mid-tribulacionistas, e existem aqueles que falam que Jesus voltará após a tribulação. A estes nós damos o nome de pós-tribulacionistas. Isso tudo vai depender do modo como a pessoa interpreta os versículos e as profecias bíblicas. A nossa visão da Assembleia de Deus e de diversas outras denominações espalhadas pelo Brasil e mundo afora, é de que Jesus voltará antes da grande tribulação. Mas nós estaremos explicando aqui todas as posições e falando um pouquinho sobre cada uma delas de maneira bem resumida para o vídeo não ficar também muito longo.
Sendo assim, a única unanimidade que existe entre os estudiosos é de que Jesus vai voltar. Em algum momento, ele volta para buscar a sua igreja. Existem aqueles que admitem que Jesus voltará e que o seu retorno se dará em duas fases, certo? Primeiro, o arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, e o segundo, após a grande tribulação, né, junto com todos os santos, para livrar Israel de uma destruição iminente por parte dos seus inimigos, ok? Vamos ver, né, quais são as principais opiniões ou correntes teológicas defendidas pelos estudiosos. Vamos falar primeiro sobre a posição pós-milenista. Como o nome já está dizendo, segundo esta corrente teológica, a segunda vinda de Jesus só se dará após o milênio. Eles acreditam que os últimos anos da igreja na terra serão marcados por paz, prosperidade e grande abundância, tudo isso devido aos esforços da própria igreja na terra. Porém, o que nós temos percebido, né, ao longo da história é de que a situação em todo o mundo só vem piorando em relação à fome, em relação à violência, em relação à educação e diversas outras situações. Então, é difícil acreditarmos que os últimos 1000 anos da igreja na Terra será marcado por paz, prosperidade e abundância, a não ser durante o milênio, quando Jesus vier para estabelecer o seu reino sobre toda a terra, certo? Mas segundo esta corrente, o milênio vai acontecer com a igreja aqui na terra, né? Antes do arrebatamento e etc. Eles acreditam que depois desse período de tempo acontecerá uma ressurreição generalizada, ou seja, de salvos e ímpios, e depois vem o juízo geral e a eternidade, ok? A segunda posição é a posição amilenista, que diz que a segunda vinda de Cristo se dará no fim da época da igreja e que não existe um milênio na Terra. Daí o nome amilenista, né? O prefixo a é o prefixo de negação, ou seja, para eles não existe um milênio, pelo menos não literal, né? Conforme nós cremos. Então eles dizem que a presente condição dos justos no céu já é considerado o milênio, né? E que não haverá nenhum milênio terrestre. Eles tratam também a soberania de Cristo sobre os corações dos crentes redimidos como se já fosse o milênio, ou seja, a partir do momento em que a pessoa recebe a Cristo como Salvador da sua vida e Cristo passa a habitar em seu coração, para os amilenistas, ou para alguns, né, dos amilenistas, esta pessoa regenerada já está vivendo o milênio, só que não o milênio literal, mas espiritual, ok? Então eles acabam espiritualizando, né, as promessas feitas a Israel como nação, dizendo que essas promessas serão cumpridas na igreja. Mas existe uma regra da hermenêutica que é bem clara, né, que diz que nós precisamos identificar com quem Deus está falando. Se ele está falando naquele contexto com Israel, com as nações gentílicas ou com a igreja. Dependendo, né, do objetivo de cada passagem, de cada profecia, aquele trecho, né, aqueles versículos se aplicarão a Israel, às nações de um modo geral, ou especificamente à igreja. Por isso é importante nós identificarmos a quem Deus está falando, certo? Para a gente não misturar as coisas e fazer uma grande bagunça. Então, de acordo com esse ponto de vista, Apocalipse capítulo 20, que vai descrever, né, um pouco ali
do milênio, eles vão dizer que, na verdade, Apocalipse 20 vai descrever a cena das almas no céu durante o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Eles acabam espiritualizando, alegorizando muitas coisas, ok? E aqui nós temos a posição pré-milenista, que é aquela na qual nós acreditamos. De acordo com a posição pré-milenista, a segunda vinda de Cristo ocorre antes do milênio. Então, antes que Jesus estabeleça o milênio sobre a terra, e este milênio é literal, será um período de 1000 anos, marcado por paz, prosperidade, longevidade e diversas outras coisas, Jesus volta, né, para buscar a sua igreja antes desse período, antes também da grande tribulação, arrebata a sua igreja. Depois do arrebatamento, nós teremos o tribunal de Cristo. Lembrando que o tribunal de Cristo não é para julgamento da vida eterna, ou seja, não é para condenação, é apenas para recompensar os crentes que já são salvos, que estão no céu, por tudo aquilo que eles fizeram, né, pela obra de Deus aqui na terra. Então, o tribunal de Cristo é para a igreja e não tem caráter de punição, tem caráter de premiação, ok? Então, ninguém vai perder a salvação durante o tribunal de Cristo. O que vai acontecer é que lá alguns ficarão sem galardão e outros receberão galardões diferentes. Depois do depois do tribunal de Cristo, nós teremos as bodas do Cordeiro, momento em que a igreja vai celebrar com o Senhor Jesus lá no céu, como se fosse a ceia, né, do Senhor, como se fosse isso, ok? E depois desse período, Jesus volta à terra com a igreja, com os santos, para livrar Israel, que estará aqui durante esse período na terra, passando por diversas perseguições durante a grande tribulação. Após isso vem o Armagedon, que é a guerra, né, entre as nações ímpias e pecadoras, aliadas do anticristo, contra o Senhor Jesus. Jesus vai derrotar todas as nações inimigas de Israel nesse momento, e as nações amigas de Israel serão poupadas, e após isso, com as pessoas vivas, né, aqui na terra, que serão poupadas da destruição, vem então o milênio, o reino de Cristo, aqui na terra durante 1000 anos, período em que Satanás estará acorrentado, preso. Porém, depois de 1000 anos, ele será solto novamente, né, e enganará algumas pessoas, se revoltará contra, né, o reinado de Jesus Cristo aqui na terra, e depois será derrotado definitivamente, lançado no lago de fogo e enxofre, ok? Então, segundo a posição pré-milenista, a igreja termina no tempo da grande tribulação, ou seja, a era da igreja vai terminar durante o período da grande tribulação, ou antes desse período, né, quando Jesus voltará, estabelecerá e dirigirá o seu reino por 1000 anos, tempo em que também acontecerá a ressurreição e o juízo dos não salvos. Então é bom a gente entender o seguinte: o juízo final, ou trono branco, vai acontecer depois do milênio e será para aqueles que não participaram do arrebatamento da igreja, ok? O pré-milenismo ele segue um método de interpretação normal, literal, histórico, gramatical. Por isso que a interpretação de Apocalipse 20 vai ser entendida de forma literal. Então, 90% das passagens bíblicas, talvez 80%, 90% aí, das passagens bíblicas são interpretadas de forma normal, literal, histórico, seguindo os critérios, né, da interpretação histórico-gramatical. Então, uma ou outra passagem que vai ter um aspecto simbólico, alegórico, e, portanto, terá uma interpretação diferente. Em relação ao arrebatamento da igreja, não há unanimidade quando é que isso vai acontecer, certo? O que nós sabemos é que Jesus vai voltar, vai arrebatar a sua igreja, né, depois virá para Israel, né, para livrá-los, e momento esse em que Israel também vai reconhecer Jesus como Messias, e vai voltar também
para as nações, exterminando algumas e poupando outras. E depois vem o milênio. Então Jesus virá com alarido para a igreja, com voz de arcanjo para Israel e com a trombeta de Deus para as nações. Em relação à volta de Jesus, os profetas predisseram, temos diversas passagens que falam sobre esse assunto. João Batista testemunhou, Cristo declarou, os anjos testificaram e os apóstolos de igual forma testificaram. Como é que isso vai acontecer? Primeiro, será de modo pessoal e corporal. Nós temos duas fases, certo? Na primeira fase, Jesus volta para arrebatar os santos. Então, no arrebatamento da igreja, somente a igreja vai participar e somente a igreja vai visualizar. O mundo não conseguirá enxergar Jesus voltando. Claro que eles sentirão os efeitos, porque assim que a igreja for raptada, porque a palavra arrebatamento significa rapto, e desaparecer da terra, muitas coisas vão acontecer. Imagine só as catástrofes que haverão durante esse dia, de acidentes e de várias outras coisas. Porém, o anticristo vai organizar tudo e é assim que ele vai também conquistar todas as pessoas e todas as nações. Vai ter muita casa sobrando, vai ter muito carro sobrando, muito dinheiro, muito emprego sobrando também, uma vez que nós não estaremos mais aqui. A segunda vinda será depois da grande tribulação, ou no finalzinho da grande tribulação, quando Jesus voltar em companhia dos santos para livrar a nação de Israel. E na segunda vinda, todos verão. Então qual é a diferença? É que na primeira vinda somente a igreja vai ver. Na segunda vinda, quando Jesus voltar em companhia dos santos, todos o verão. Isso também será de forma súbita, próxima e iminente. E por que nós acreditamos que a igreja não passará pela grande tribulação? Nós temos aqui alguns versículos que eu gostaria de ler para vocês, que vão nos ajudar a entender um pouco melhor sobre isso. Primeira epístola, ou primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então, a grande tribulação na Bíblia é conhecida como a ira de Deus, ou a ira futura que será derramada sobre as nações da terra. E neste versículo, Paulo está deixando bem claro que nós, ou seja, os salvos, não iremos participar ou não sofreremos as consequências da ira futura. 1 Tessalonicenses 5,9 também diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, está relacionado à ira futura, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Uma outra passagem, Apocalipse 16:1, e ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Então o momento da grande tribulação será marcado pela ira de Deus sobre a humanidade. Isaías capítulo 13, versículos 6 ao 9 diz ainda o seguinte: uivai, porque o dia do Senhor está perto, vem do Todo-Poderoso como assolação. Pelo que todas as mãos se debilitarão e o coração de todos os homens se desanimará, e assombrar-se-ão e apoderar-se-ão deles dores e ais. E se angustiarão como a mulher parturiente, ou seja, com dores de parto. Cada um se espantará do seu próximo, seu rosto será rosto flamejante. Eis que o dia do Senhor, o dia do Senhor é o momento dessa ira que será derramada sobre as nações. Então, eis que o dia do Senhor vem, horrendo, com furor e ira ardente, para pôr a terra em assolação e destruir os pecadores dela. Então, um dos objetivos é destruir aqueles que se opõem a Cristo, destruir aqueles que não se identificaram com a pessoa, nem tampouco com a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Uma outra passagem, Apocalipse 3:10.
Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo, ou sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então aqui está deixando bem claro que Deus poupará os seus do sofrimento e da ira futura que será derramada sobre as pessoas. E aí nós temos diversas outras passagens, né? Tem lá 2 Tessalonicenses 1, 7 e 8, Amós 4, 12, Zacarias 14, 2 ao 4, Apocalipse 19, 14 ao 16. Vocês podem dar uma lida depois. Quais são os sinais da vinda de Jesus? Nós temos diversos sinais que acontecerão na Lua, e segundo os cientistas já estão acontecendo diversos sinais, né, na Lua, nas estrelas, no universo, né, de um modo geral, que apontam, né, como a própria Bíblia diz, para a volta do Senhor Jesus. Ok? Então, nas estrelas, na Lua, no Sol, isso vai se intensificando com o passar do tempo. Ok? Só que aquelas passagens que falam, né, do Sol escurecendo, da Lua de sangue, tudo aquilo ali vai acontecer durante o período da grande tribulação. Claro que são palavras metafóricas, não quer dizer que a lua vai se transformar em sangue, né? São figuras de linguagem que demonstram que muita coisa diferente vai acontecer durante esse período, ok? E que vai deixar muita gente realmente assombrada e sem saber o que está acontecendo. No planeta Terra, nós temos aqui muitas coisas: terremotos, pestilências, guerras, fomes, desassossego industrial e anarquia, transportes múltiplos, apostasia e intensificação comercial. Então dê uma lida em todas essas referências, dê uma pausa aí, né, no vídeo e aproveite para ler cada uma dessas referências, porque elas são extremamente importantes. Olha, o que nós estamos vivendo nos últimos dias está tudo aqui. Eu acho interessante, né, quando fala do desassossego industrial. Não existia indústria, não existia comércio tão forte como hoje, e a gente vê que de fato isso tem acontecido com frequência. Lá em Naum 2,4, depois você lê essa passagem, quando fala dos transportes múltiplos, Naum 2,4 fala de carros que o profeta viu, carros velozes, né, como relâmpago. Na época não existiam carros tão velozes assim, a única coisa que eles viam eram cavalos e carruagens. Hoje nós vemos diversos carros que de fato parecem relâmpagos, né, quando passam pela sua frente de tão rápido que são. Carros que chegam até 300 km por hora. Daniel também, 12,4, fala, né, da multiplicação da ciência, e isso nós temos presenciado, ok? Intensificação comercial, sinais políticos e sinais judaicos. Então, segundo a Bíblia, Israel é o relógio de Deus e é o relógio da humanidade, né? As profecias escatológicas sempre apontarão para os judeus. Então, os judeus estão inseridos nessas profecias futurísticas. Por isso, tudo o que acontece com eles é sinal de que a volta de Jesus está cada vez mais próxima e de que as profecias bíblicas estão de fato se cumprindo, ok? Então Jesus, ele voltará de forma súbita, pessoal, em manifestação visível e gloriosa na segunda fase para buscar os seus santos. Aliás, na primeira fase, visível para os santos, né? Nos ares, após o que virá juntamente com eles até esta terra, que é na segunda fase. Quais são os propósitos da vinda de Cristo em relação aos salvos? Primeiro, ressuscitá-los dentre os mortos, ou seja, aqueles que morreram irão ressuscitar, os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. Transformar os vivos, arrebatá-los à sua glória, julgar e premiar suas obras, apresentar a igreja como esposa, estabelecer a igreja em seu lugar nos lugares celestiais, conforme nós explicamos no início do vídeo. Em relação aos ímpios, mais uma vez, se você quiser ler os versículos, pause o vídeo e dê uma conferida, certo? Em relação aos ímpios, teremos tribulação e angústia,
Jesus irá destruir os aliados do anticristo, todos aqueles, né, que se identificam com o anticristo, punir as nações ímpias e também punir aos perdidos. E em relação ao anticristo, Jesus vai desmascará-lo no momento certo e lançá-lo no lago de fogo e enxofre. Isso aqui só vai acontecer depois do milênio. Em relação à nação de Israel, o que vai acontecer? Primeiro, Jesus vai restaurar a sua própria terra, ou seja, a nação de Israel finalmente poderá ocupar, né, a terra que eles conquistaram lá no Antigo Testamento, que hoje está dividida, né, entre muçulmanos, igreja católica, a igreja ortodoxa grega e os judeus. Então hoje está repartida aí entre muitos povos. Mas finalmente esta terra ocupada por essas pessoas será restaurada a quem de fato pertence, que são os judeus. Restaurar o templo e o culto, restaurá-la espiritualmente, estabelecê-la como capital da terra. Lembrando que o culto aqui vai ser o culto espiritual, conforme o Novo Testamento, e não mais conforme o Antigo Testamento, com sacrifícios e outras coisas, né? Em relação às nações gentílicas, o que vai acontecer? Serão separados por meio de julgamento, ou seja, as nações inimigas de Israel serão destruídas e as nações amigas de Israel serão poupadas. Por isso é importante nós termos um presidente que seja aliado de Israel, né, que esteja ao lado de Israel, porque Israel ela ainda está nos planos de Deus. E segundo a Bíblia, toda nação que se associar e que for amiga de Israel será abençoada e também poupada da destruição e da ira futura, certo? Claro que nós temos que evangelizá-los, né? Não quer dizer que nós iremos compactuar com o que eles ensinam, uma vez que eles não acreditam em Jesus como Messias. Nós precisamos evangelizá-los e entender que perdão, nós estamos ao vivo, né? Precisamos entender que Jesus irá abrir os olhos espirituais desse povo, né, para que eles entendam, para que eles compreendam a mensagem do Evangelho. Então as nações que serão salvas irão participar do reino milenário e as nações ímpias serão excluídas e condenadas. Em relação ao reino davídico, ou como nós conhecemos, o milênio. Quando é que isso vai acontecer? O início será durante a revelação de Cristo e os julgamentos na terra, ou seja, quando Jesus se manifestar com os seus santos para livrar Israel e destruir, né, as nações ímpias juntamente com o anticristo, né, que é conhecido como a besta, e também o falso profeta, que será o aliado do anticristo. O fim do milênio será na soltura de Satanás e no julgamento das nações apóstatas, ou seja, Satanás com todos os demônios estarão presos durante 1000 anos, né, durante o período do milênio. Só que no final do milênio ele será solto, conseguirá enganar ainda algumas nações e finalmente Satanás, os demônios e todas as nações apóstatas serão derrotadas, certo? E aí o diabo, os demônios e todos aqueles que se identificam com ele serão lançados no lago de fogo e enxofre. Qual é o caráter do reino de Cristo durante o milênio? Então, isso aqui é muito importante. Leia com cuidado, certo? Esses versículos para você poder compreender melhor este assunto. Então, o reino milenar de Cristo será marcado por justiça, conhecimento universal de Deus, paz, prosperidade, longevidade e reino universal. Segundo a Bíblia, uma pessoa que tiver 100 anos de idade será considerada jovem. E se por algum acaso ela morrer durante esse período, né, da juventude, é como se ela fosse de fato amaldiçoada por Deus. Então veja que as pessoas viverão durante muitos anos. Em relação a Satanás, o que vai acontecer com ele durante o milênio? Será acorrentado e preso no abismo por 1000 anos, será solto depois do milênio por pouco tempo e será lançado no lago de fogo e enxofre, conforme nós explicamos, ok?
O valor prático da vinda do Senhor Jesus. A vinda de Jesus produz consolo aos santos e lutados, é bendita esperança para quem tem a graça e incentiva a termos uma vida santa, que inclui o quê? Primeiro, vigilância, precisamos estar vigilantes a todo tempo, sobriedade, né? Fala de prudência, de sabedoria, né? A pessoa que tem cuidado no que faz, no que fala, né? Na maneira como age, como se comporta. Paciência, porque o tempo é de Deus, não é o nosso, né? Às vezes a gente pensa, está demorando. Jesus já era para ter voltado, mas ele sabe o melhor momento para que isso aconteça. Mortificação das concupiscências da carne, ou seja, dos desejos desenfreados da carne, que são pecaminosos. Resistência nas provações, comunhão perpétua, amor fraternal, motivo para uma vida de serviço fiel, que inclui a fidelidade, a constância ministerial e o zelo para conquistar as almas. Então, tudo isso é extremamente importante para a nossa vida enquanto cristãos. A volta do Senhor Jesus constitui um poderoso motivo e incentivo para o cultivo de cada uma das graças cristãs e para a realização de toda a obra. Uma frase de Bancroft. Ok? Sobre a ressurreição dos mortos, o que vai acontecer? Bem, a Bíblia ela trata de dois tipos de ressurreições. Primeiro é de natureza espiritual, que acontece durante a regeneração, pois nós morremos para o mundo e nascemos, né, para Deus. Então é como se a gente estivesse ressuscitando para Deus. Nós estávamos mortos diante de Deus, mas após a regeneração, após o momento em que aceitamos a Cristo ou recebemos a Jesus como Salvador da nossa vida e o Espírito Santo habita em nós, nós ressurgimos para Cristo e morremos para o mundo. A outra ressurreição é de natureza física e se refere justamente a outorga da vida aquilo que a vida se extinguira, ou seja, a ressurreição do corpo, que se compreende a reunião do corpo, a alma e o espírito, dos quais durante o estado intermediário estiveram separados. Então, a ressurreição física acontecerá durante o arrebatamento, quando finalmente os nossos corpos se unirão novamente à nossa alma e espírito, ok? Lembrando que, independente do que tiver acontecido com o nosso corpo, ele vai voltar das cinzas e do pó. Mesmo Deus que teve o poder de criar todas as coisas do nada, tem o poder de fazer voltar o nosso corpo, né? Mesmo que ele tenha se transformado em cinzas. Como a ressurreição é ensinada no Antigo Testamento, nós temos diversas declarações positivas, diversos exemplos, né, de pessoas que ressuscitaram. Óbvio que essas pessoas ressuscitaram ali, mas morreram novamente. A ressurreição de fato, né, vitalícia, que acontecerá no arrebatamento, será uma ressurreição para todos os santos, e após essa ressurreição nunca mais nós morreremos, ok? Por símbolo claro, profecia previdente, por demonstração prática. As ressurreições que são encontradas no Antigo Testamento são diferentes da ressurreição de Cristo e das futuras, porquanto tinham objetivos diferentes. Visavam revelar o poder de Deus sobre os vivos e os mortos, bem como ensinar a respeito da ressurreição definitiva de todos os mortos. Foi o que eu acabei de dizer. Essas ressurreições foram pontuais. Ocorreram, mas não duraram para sempre, né? Não duraram eternamente. As pessoas voltaram a morrer, mas a ressurreição que acontecerá no futuro, né, para a igreja e para os santos durante o arrebatamento, essa será definitiva e as pessoas não mais experimentarão a morte. A ressurreição do filho da viúva de Sarepta é um exemplo, ok? Lá no Antigo Testamento, de uma pessoa que voltou a viver, mas que novamente morreu. A ressurreição é ensinada no Novo Testamento, declaração positiva, profecia previdente, e também foi assunto dos ensinos do apóstolo Paulo. Então tem muitos textos aí, muitos versículos que vocês podem estar estudando. Então a ressurreição é uma doutrina, né, ensinada em toda a Bíblia, desde o Antigo e Novo Testamentos, e serve justamente para apontar para a ressurreição geral, né, de todas as pessoas. Uns vão ressuscitar para a vida, né, durante o arrebatamento, e outros irão ressuscitar para a morte ou para a condenação eterna
durante o juízo final, ok? Como é que vai acontecer a ressurreição? Primeiro, vai ser literal e corporal, então não é nada simbólico, é literal. E por que literal? Porque nós temos diversos exemplos de ressurreições literais que ocorreram tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ok? É universal porque será para todos, todos irão passar pela ressurreição, porém, como eu disse, será dupla, porque haverá a ressurreição dos justos para a vida durante o arrebatamento e a ressurreição dos injustos para o julgamento, no juízo final. Quais são as características do corpo ressuscitado do crente? Esse corpo será remido, identificado com o corpo sepultado e corpo dado por Deus. Ou seja, o nosso corpo será semelhante ao corpo que nós tivemos na terra, porém muito mais glorioso, muito mais bonito, Não será mais um corpo corrupto, pecaminoso, dotado de fraquezas, de doenças, de limitações. Será um corpo semelhante ao corpo ressurreto de Jesus Cristo. Então, semelhante ao corpo glorificado de Cristo, será um corpo real, reconhecível e livre das limitações terrenas. Então, com esse corpo você vai poder voar, você vai poder passar as paredes, você não vai estar mais preso à matéria e nem às limitações geográficas e sujeito às ações do planeta, como a gravidade. E do incrédulo? A Bíblia não vai nos dar muita referência sobre como é que será o corpo do incrédulo. Mas, segundo alguns versículos, nós podemos dizer que o corpo do incrédulo será mortal e corrupto, ou seja, sofrerá deteriorização, não será um corpo incorruptível. É claro que terá uma duração eterna, porém terá uma aparência provavelmente muito feia, muito bizarra, e com deformidades diversas ali. E estará sujeito a dores e tantas outras coisas, ok? A sua ocasião. A ressurreição para os santos vai acontecer antes do milênio e a dos incrédulos depois do milênio. Isso já está bem claro, Em relação aos julgamentos de Deus. Bem, as escrituras descrevem Deus como um justo juiz. Então nós sabemos que a justiça aqui na Terra falha diversas vezes. Eu acho que falha mais do que faz a coisa certa. Mas com Deus não existe nenhum tipo de equívoco, de falha, de injustiça. Ele é absolutamente justo. A própria natureza das coisas em relação aos homens também requer julgamentos, O senso moral do homem, a sua consciência, exige também julgamento. E o senso universal da existência de Deus torna o julgamento um fato necessário. Por isso que, durante o julgamento, haverá o quê? Letra A, a averiguação da culpa ou do mérito. Então, Deus vai avaliar se a pessoa é culpada pelo erro praticado ou se ela merece recompensas por atos praticados que visaram glorificá-lo e ajudar as pessoas. E B, haverá a manifestação, discriminação e a recompensa, ok? Essa recompensa pode ser punitiva ou, no caso, punitiva, negativa, ou uma recompensa positiva mesmo de fazer com que a pessoa receba algo bom por aquilo que ele praticou durante a sua vida. A realidade é ensinada tanto no Antigo quanto no Novo Testamento e Deus, ele determinou um dia para um acerto de contas com toda a humanidade. Então ninguém, absolutamente ninguém, irá escapar, ok? Então isso será tão certo quanto a nossa morte. Qual é a personalidade do juiz? Primeiro, o juiz será Deus. Deus em Cristo, porque é através de Cristo que ele julgará as pessoas. E nós, os santos, seremos os auxiliares de Deus durante o julgamento, tanto das pessoas ímpias como também do diabo e dos demônios. Então o Pai entregou todo o julgamento ao Filho, portanto Cristo será o executor do julgamento futuro e isso fará auxiliado pelos seus santos.
O julgamento da cruz. Então, quando Jesus morreu, diferente do que muitos, né, acreditam, o inferno não fez festa. Na verdade, o diabo ele tentou de diversas formas fazer com que Jesus não fosse até a cruz, não morresse, porque ele sabia que Jesus estaria dando a sua vida para nos salvar. Então ele fez de tudo para Jesus não morrer e não ser crucificado, certo? Por quê? Com a crucificação e a ressurreição, Satanás foi julgado e a sua autoridade foi potencialmente anulada. O princípio, a natureza pecaminosa de Adão também foi judicialmente condenada à morte. E os pecados dos crentes foram vicariamente julgados e punidos. Em relação ao julgamento atual da vida íntima do crente, o crente precisa fazer contínuo juízo de si mesmo à luz da Bíblia, para evitar os julgamentos corretivos de Deus. Então, depois de termos recebido a Cristo, Deus trata conosco como filhos, sob a orientação e disciplina de um Pai justo, sábio e amoroso. Então, quando Deus nos pune ou nos corrige, Ele o faz por amor, assim como nós também devemos fazer isso com os nossos filhos, com aqueles que nós amamos. Porque a punição adequada, coerente, né, e equilibrada visa o quê? Visa o bem-estar do indivíduo. É uma forma de ensiná-lo a não praticar aquilo que não deveria ser praticado, certo? E toda punição estará envolvendo uma certa dor. Pode ser uma dor física ou uma dor emocional, psicológica, enfim. Não uma dor extravagante, é uma dor obviamente suportável, né, equilibrada e que visa a correção, ok? Isso é importante. Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós precisaremos passar por determinadas disciplinas, né, para melhorarmos cada vez mais. O julgamento das obras do crente. A ocasião vai ser na volta de Cristo, as bases serão as obras do crente e o resultado, a recompensa para os fiéis e zelosos e coroa da vida. Né? Teremos coroa da vida, coroa da glória, coroa da justiça, coroa da alegria, coroa incorruptível. Claro que aqui é uma figura de linguagem, não quer dizer que você vai receber diversas coroas, mas a coroa aqui simboliza diversas recompensas que nós receberemos lá no tribunal de Cristo por tudo aquilo que praticamos, né, aqui na terra em prol da obra de Deus. E também haverá restrições e perdas para os negligentes, ou seja, eles não perderão a salvação, mas perderão o galardão, determinadas recompensas, certo? O julgamento de Israel, nós temos aqui diversas passagens que falam sobre isso. E qual é o objetivo? É de disciplinar Israel, é de expurgá-la dos seus delitos e pecados, e prepará-la, né, para entrar no reino milenial prometido a Davi, ok? Então Deus vai julgar Israel e tem julgado Israel justamente para prepará-la para se encontrar com Jesus e reconhecê-lo como Messias e Salvador da humanidade. O juízo, né, vai objetivar também determinar quem vai entrar no reino milenar dentre os filhos de Israel e quem não vai entrar. Os rebeldes serão expurgados e não entrarão na terra de Israel. Conforme nós já falamos, as nações que entrarão nesse juízo são as que se mostraram favoráveis à mensagem e os mensageiros do reino e foram amigas de Israel durante o período da grande tribulação. A igreja neste tempo estará glorificada ao lado do Senhor Jesus. O julgamento dos anjos está declarado na Bíblia, né, nas seguintes passagens: 1 Coríntios 6,3, Judas 6 e 2 Pedro 2,4. E de acordo com 1 Coríntios 6,3, a igreja vai participar do julgamento dos anjos. Claro que aqui são os anjos caídos, né? O diabo e os seus demônios. O julgamento do grande trono branco, que é também chamado de o juízo final. Esse aqui vai acontecer depois do milênio e será para julgar os restantes dos mortos, ou seja, aqueles que não participaram do arrebatamento ou aqueles que não foram salvos, né? Então a base vai ser de acordo com os registros das obras nos livros e de acordo com o livro da vida. Então Deus vai punir as pessoas de acordo com aquilo que eles praticaram.
Então, segundo a Bíblia, da mesma forma que os crentes serão recompensados por coisas boas que fizeram, os ímpios também serão condenados e punidos por aquilo que eles fizeram de ruim aqui na terra. O destino futuro dos justos e dos ímpios. Bem, o Antigo Testamento utiliza a palavra Sheol. O Novo Testamento utiliza a palavra Hades como o local para onde irão as almas de todos aqueles que morrem, certo? No Antigo Testamento, parece que o Sheol e o Hades são exatamente o mesmo local. Já no Novo Testamento, né, Jesus esclarece, por meio da parábola, né, do rico e Lázaro, que esse local ele era dividido como se fosse dividido ali em dois compartimentos. Você tinha um local de sofrimento e você tinha um local de glória, de prazer, né? Porque o rico ele foi para o local de sofrimento e o Lázaro ele foi para um local de prazer, mas eles conseguiam, né, conversar e visualizar. Claro que estava separado por um grande abismo, mas de um lado você tinha um paraíso, do outro você tinha o local de tormento. Só que, de acordo, né, com algumas passagens no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus ressuscitou, os ocupantes dessa parte do Hades, ou seja, da parte do seio de Abraão, né, eles foram transferidos à destra de Deus, que hoje é conhecido como o paraíso, do qual Jesus falou lá durante a sua crucificação para o ladrão, ok? Dessa forma, né, o Hades ou o Sheol, que era separado do paraíso por um grande abismo, é a habitação das almas dos ímpios. Ou seja, é a prisão temporária onde os criminosos do universo são mantidos e aprisionados enquanto espera o julgamento do grande trono branco. Então, enquanto não ocorre o grande juízo final ou o grande, né, trono branco, essas pessoas estão num local de tormento. O céu é a morada futura e definitiva dos justos. As escrituras falam de 3 céus. Nós temos o céu atmosférico, né, que é esse que nós podemos visualizar, as nuvens, né? Temos o céu estelar, que é onde ficam os planetas, né, e diversas outras estrelas. E temos o terceiro céu, que é o local onde Deus habita e para onde nós iremos, né, depois da nossa morte ou depois do arrebatamento. Então o céu é o destino celestial dos justos e é um fato estabelecido não pela razão humana, mas pela revelação divina. A sua forma é um ambiente né, de associações santas, de grande beleza e esplendor, de grande alegria e regozijo, de santos deleites e satisfações, de grande luz e glória. Os habitantes serão apenas os redimidos e os anjos não caídos, ou seja, os anjos, né, que estão ao lado de Deus e a serviço de Deus. Suas atividades, execução da vontade de Deus, adoração e serviço. Então lá nós iremos adorar a Deus e também iremos trabalhar, iremos ter diversos papéis e funções. Não será um local monótono como alguns acreditam, né? O lago de fogo e enxofre, né, chamado por nós de inferno, é o destino futuro dos ímpios. Aqui nós precisamos entender o seguinte, que a palavra grega traduzida para inferno é literalmente Gehenna, né? Este era o nome dado ao vale de Inom, ao sul de Jerusalém, onde era lançado e queimado o lixo da cidade. De dia e de noite via-se o fogo com sua fumaça subindo deste vale. O Senhor Jesus fez dele o símbolo do inferno, onde o verme nunca morre, nem o fogo se apaga. A realidade declarada na Bíblia, né? Nós temos aí diversos versículos, e na Bíblia, né, especialmente no Novo Testamento, Jesus falou mais do inferno do que do céu. E quais são as características dele? Lugar de associações profanas, de aprisionamento e morte, tristeza e desespero, infortúnio e tormento, conscientes de trevas e degradação. Quem serão seus ocupantes? Satanás e seus anjos, a besta e o falso profeta, os homens ímpios e incrédulos. A sua duração será eterna. Então, aqueles que rejeitam a vida em Deus se tornam mais cedo ou mais tarde refúgio em seu caráter e na natureza das coisas. Precisam ser removidos para um lugar separado. O refúgio é separado das coisas de valor. Cada monte de refúgio é um argumento em favor da existência do inferno. Alguns acreditam que o inferno, né, que o fogo do inferno vai ser de fato literal. Outros acreditam que é uma força de expressão, né, uma alegoria, uma metáfora,
para descrever o sofrimento emocional e psicológico e físico também que as pessoas irão, pelas quais as pessoas irão passar durante esse período de tempo. A questão é que essas pessoas não irão desfrutar, né, das grandes maravilhas que Deus preparou para os santos. Então, de fato, vai ser um local de grande sofrimento, ok? Então, o inferno ele foi preparado para o diabo e seus anjos e se torna também a habitação eterna de quem se identifica com Satanás. Então, Deus não lança o homem para o inferno. O homem é que, com as suas obras e ações, e ao rejeitar a mensagem divina, é que vai para o inferno. Então, uma escolha que a pessoa faz. Às vezes ela nem acredita, né, no inferno, mas devido às suas escolhas, ela acaba indo para esse local que foi destinado ao diabo e aos seus anjos, ok? E esse é o fim aqui da nossa apresentação. Eu sei que são muitas dúvidas, muitos questionamentos. Eu tentei resumir o máximo que eu pude, justamente para não ficar tão cansativo, né? E se você tiver alguma dúvida, você pode anotar, lançar lá no grupo, ou mandar aí, você que está assistindo no canal, né, nas mensagens, que nós teremos o prazer de lhe responder, tá certo? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo vídeo.